Eu quero uma claquete. Para que serve a claquete? Justamente pra sincronizar o áudio com o vídeo. Tá. Droga. Oi pessoal, tudo bem? Hoje para mais um Direito com Elas, a nossa primeira aula do mini curso de Direito de Família, aula 1. E nessa aula, gente, Direito de Família, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre famílias. Diferentemente do que a gente trabalhou no mini curso de Direito das Sucessões, no Direito de Família a gente vai trabalhar um pouco diferente, não é artigo a artigo e sim por assunto. Então a gente vai trabalhando os assuntos conforme a gente vai encontrando isso na legislação e vai fazendo as referências com jurisprudência, com CNJ, enfim, aquelas referências necessárias. Hoje, especificamente, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre famílias. O direito de família está vivendo o que a gente chama do direito de família constitucional. A ideia de que o Estado deve intervir minimamente na vida do cidadão, a teoria do Estado mínimo que a gente fala. Então, muita coisa que a gente não tem solução na codificação, no Código Civil e na legislação em geral, a gente vai encontrar esses fundamentos e a base para essas soluções na Constituição, no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio da igualdade, enfim, a gente está vendo essa volta do direito a esses princípios constitucionais fundamentais. É o exemplo da família homoafetiva. A família homoafetiva formada a partir da união de duas pessoas do mesmo sexo, sejam duas mulheres, dois homens, e hoje a gente reconhece como uma família. Isso porque nós tivemos já no STF o reconhecimento de que duas pessoas do mesmo sexo podem formar uma união estável. Foi a partir daí, dessa decisão do STF, que teve repercussão geral, aliás, que se passou a aceitar o casal homoafetivo e também isso foi em 2011. Em 2013 nós já tivemos uma resolução do CNJ 175 que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E falando claro, não é que a resolução 175 permitiu. A resolução 175 do CNJ proibiu os cartórios de não aceitarem os documentos para o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fez isso, ele implicitamente autorizou, porque ele não tem poder de legislar. Por isso que a gente não pode dizer que foi o CNJ que autorizou. Ele não autorizou nada. Ele simplesmente disse que, em coerência com o que o STF tinha decidido, seria necessário que os cartórios aceitassem a documentação para que pessoas do mesmo sexo que estejam juntas possam se casar, uma vez que são companheiros de união estável, e uniões estáveis se transformam em casamento de acordo com o que está previsto no Código Civil. Então a família homoafetiva é um exemplo de família. Outras famílias são previstas expressamente na Constituição Federal, no artigo 226, como é o caso da família matrimonial, formada a partir do casamento, e o caso da união estável. União estável é uma família formada pela união de pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Não confundir aí a figura da união estável como família do concubinato. A família união estável é formada a partir de duas pessoas que não têm impedimentos para casar, de acordo com o artigo 1723. Já o concubinato é a união de pessoas impedidas de casar. Então nós temos a família homoafetiva, temos a união estável, que pode ser homoafetiva ou hétero, temos a família matrimonial, que ainda é a principal, né, porque a principal forma de constituição da família ainda é o casamento, por mais estranho que possa parecer numa sociedade moderna, mas o casamento é ainda a principal forma de constituição da família. Nós temos a família monoparental formada a partir do pai ou da mãe morando com seus filhos, ou seja, um dos genitores e seus filhos, daí a questão de a gente falar monoparental, um dos pais e seus filhos, também prevista na Constituição Federal, no artigo 226. Temos a família anaparental, também chamada de família fraterna, que é formada de pessoas ligadas por vínculos de parentesco, mas não necessariamente que descendem umas às outras, que é o caso dos pais ou dos avós. A família anaparental ou fraterna pode ser formada por primos, por irmãos que vivem juntos, então nós temos já uma concepção mais aberta de família. E algumas famílias que, embora a gente possa reconhecer entre elas um vínculo importantíssimo, que a gente vai dar o nome de afeto. O afeto, aliás, é um valor jurídico extremamente importante hoje em direito de família. Nos nossos vídeos do minicurso nós vamos falar muitas vezes no afeto. Então nós temos a família eudemonista. O que é a família eudemonista? Esse nome estranho, não é o que vocês pensam, não tem nada a ver com coisa esquisita, coisa estranha, do demo, não, nada disso. Família eudemonista é a família que vive junto
pelos vínculos do afeto, por quererem estar juntas, pelos vínculos de felicidade. O eudemonismo vem do grego, né? Era uma ideia pregada pelos próprios filósofos, o Epicuro, sobretudo, que falava muito na questão da felicidade, falava do eudemonismo. O eudemonismo é ver pela felicidade, pelo prazer de estar junto. Então, os eudemonistas são aqueles que vivem juntos, mas porque se gostam, não porque tem um vínculo de parentesco nem nada. Imagina alguma coisa tipo Friends da vida, né? Aquele seriado que alguns assistiram, outros não, mas a maioria assistiu. Então, tipo Friends, vários amigos morando juntos, se amam, se cuidam como família, e hoje o afeto vem sendo algo ponderado. Então você não tem ainda o reconhecimento legal e oficial da família eudemonista, mas você tem aí já na doutrina e começando aí algum tipo de reconhecimento em decisões do eudemonismo, da família eudemonista formada por laços de afeto. Então são várias as espécies de família. O mais importante é saber que no conceito básico de família, é a união de pessoas que vivem juntas visando o bem-estar umas das outras. Então isso pode ser através do casamento, onde se busca a comunhão de vida, pode ser através de uma união estável, pode ser através de irmãos morando juntos, enfim, o afeto deve reger essas uniões. Então esses seriam os conceitos básicos de família, né? Esse estar junto, querer estar junto e trabalhando uns pelos outros. Um último tipo de família que eu queria passar para vocês é a família mosaico. O que é família mosaico? Família mosaico formada a partir de famílias anteriormente constituídas de outra forma, com outras pessoas, e resolvem se unir. É o caso do pai com os seus filhos, a mãe com os seus filhos, ambos em segundas núpcias desejam ficar juntos através do casamento ou de uma união estável, e ao se juntarem formam o que nós chamamos de família mosaico, feita de filhos de um primeiro casamento, filhos de um relacionamento anterior, e as duas pessoas juntas numa grande família nova chamada família mosaico. São famílias anteriores constituídas de uma forma e passam a formar uma nova espécie. Então, basicamente, essas seriam as espécies de famílias mais conhecidas na doutrina e as reconhecidas pela jurisprudência, e outras buscando aí o reconhecimento, como é o caso... Peraí, caiu o meu microfone. Então, são várias as espécies de famílias, incluindo aí famílias bastante polêmicas, que é o caso do poliamor, que será objeto da nossa aula número 2, onde eu vou falar de algumas situações diferentes em que ainda não há reconhecimento no nosso ordenamento, porém já existem movimentos importantes nesse sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poliamor na próxima aula, na aula número 2 do nosso mini curso de Direito de Família, e depois disso nós vamos começar a falar sobre casamento. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, deixa sua curtida aqui, divulguem para os seus amigos o nosso mini curso. Nós vamos passar por todo o direito de família até chegar ao final, que está previsto na nossa legislação, que é a tomada de decisão apoiada e a tutela e a curatela, passando por casamento, extinção de casamento, enfim, muitos assuntos interessantes, polêmicos e atuais. Então divulguem o nosso mini curso de Direito de Família, falem com seus amigos, com seus colegas. Você que é estudante, fale com o pessoal que está estudando essa matéria agora na faculdade, e não esqueçam de falar também para os seus amigos que nós temos vídeos novos todos os dias sobre vários, mais variados assuntos, processo do trabalho, processo civil, consumidor, enfim, a gente está aí para tentar ajudar vocês no dia a dia e também nos seus estudos. Então, beleza? Nós temos um encontro marcado na semana que vem para a aula número 2 do mini curso de Direito de Família. Beleza? Um beijo, até lá!